Você já tentou explicar sobre IA para o seu amigo, para os seus pais, para uma pessoa que esteja fora da nossa bolha de tech? Eu já. E é muito difícil. E ainda mais quando a gente se sente todo hypado toda hora. É IA nova, é Opus 4.6, é GPT 5.3, é uma nova ferramenta, é um não sei o que. É você poder mandar uma mensagem no seu Telegram e ele construir um app em 2 minutos e você ficar pensando, cara, e parar pra pensar que a gente só tá em 2026. Aonde vai parar tudo isso? Eu me sinto até às vezes sobrecarregado com essa quantidade de informações e de coisas acontecendo ao mesmo tempo. E quando eu paro pra conversar sobre o que eu penso do futuro, que eu não sei se vai ser, o futuro vai ser daqui 2 anos, o futuro vai ser daqui 4 anos, o futuro vai ser daqui 10 anos, o que eu sei é que muita coisa vai mudar nos próximos anos. E eu acho que você também deve se sentir assim, porque você tá aqui nesse vídeo aqui. Então, no vídeo de hoje, eu quero fazer um bate-papo com vocês e eu quero ler um artigo que ele está viralizando level hard no Twitter, porque ele simboliza muito de como eu me sinto dentro dessa bolha de IA e como eu tento explicar IA pras pessoas. E esse vídeo aqui é um vídeo mais off-topic, então eu não vou ensinar nada pra vocês de novo, mas eu vou trazer um raciocínio aqui que a gente pode construir junto e eu acho que realmente algo grande está acontecendo nesse momento. Então, partiu o vídeo de hoje. Então, se você é novo aqui no meu canal, eu sou o Bruno Okamoto, que bom te ter aqui, e eu falo muito sobre SaaS, micro SaaS, startups, empreendedorismo no geral, e a minha grande missão aqui é democratizar o empreendedorismo e é de alguma forma te ensinar, te incentivar e te apoiar na construção dos seus negócios. Mas o vídeo de hoje ele não tem tanto esse propósito de trazer alguma coisa prática para você aplicar no seu negócio, mas criar um debate aqui, um debate saudável sobre o que está acontecendo para que a gente possa refletir, né, dar uma pausa aqui no nosso dia, na nossa semana, e pensar um pouco, cara, algo grande está acontecendo. Você sabe disso, eu sei disso, mas vamos construir esse raciocínio juntos, vamos pensar um pouco sobre o que está acontecendo. Esse conteúdo aqui que a gente vai conversar usa de base esse artigo aqui que está na minha tela, do Matt Shammer, né, do Matt. E o Matt, ele... Né, eu vou falar Matt, tá? Uma brasileirada aí, né, gente? Pô, Brasil. Mas assim, o Matt aqui, ele diz que algo grande está acontecendo, né? Esse artigo aqui já tem 41 milhões de views. E que engraçado, né? Porque eu comecei a gravar esse vídeo aqui, parei ele, né? Porque veio visita aqui no meu escritório. E do tempo de eu ter recebido a visita e voltado a gravar esse vídeo, que deve ter dado 40 minutos, ele saiu de 36 milhões de views para 41, assim. Então esse artigo aqui tá pegando fogo no X. Mas eu acho que o que traz aqui a mensagem desse artigo é uma reflexão muito rica, que eu quero passar com vocês aqui hoje e eu acho que vale muito um vídeo pra gente debater, tá? Então, vamos fazer junto aqui uma retrospectiva aqui, né? Então, pense em fevereiro de 2020. Se você estivesse prestando atenção, você deve ter percebido que algumas pessoas estavam falando sobre um vírus que estava se espalhando pelos continentes e tal. Mas a grande maioria de nós não estava prestando atenção de verdade. A gente estava... O mercado de ações estava indo bem, as crianças estavam indo na escola, a gente estava indo nos restaurantes, apertando a mão das pessoas e planejando nossas viagens. E se alguém te contasse que você tinha que estocar papel higiênico, você provavelmente devia pensar que esse cara aí é meio maluco e tá passando muito tempo nos cantos estranhos da internet, né? Mas, num curso de 3 semanas, o mundo mudou, o seu escritório fechou, as suas crianças voltaram pra casa e a vida se rearranjou do zero, né? Do nada, pra uma coisa que você não conseguiu imaginar e que você não conseguiria descrever pra você mesmo um mês antes. Então é assim que começa essa reflexão desse artigo, né? E o que ele diz aqui é que ele diz que nós estamos nesse mesmo momento. Nesse momento que algo está acontecendo, as pessoas estão falando, mas ainda as pessoas não estão estocando papel higiênico em casa, né? Então, ele dá um contexto, né? Então, ele diz que ele passou 6 anos construindo uma startup de AI e investindo no espaço. Então, ele vive nessa bolha, ele vive nesse momento. E quando ele escreve para as pessoas na vida dele, né, que são a família dele, para os amigos dele, para pessoas que ele se importa, né? E aí as pessoas perguntam, tá, mas o que é esse negócio de IA? Por que tá todo mundo falando de IA? O que tem de tão grandioso com o IA? Ele continua respondendo que ele sente que a resposta dele ainda não faz justiça porque de fato acontece, né? Que é também o que eu sinto e talvez você também simpatize com esse sentimento, né? Então ele diz que ele dá uma versão educada da resposta. Ele diz que, cara, IA é uma festa aqui e por causa dessa festa, né? Essa versão honesta que ele traz, ele diz que ele faz que ele não parece que ele perdeu a cabeça dele, né? Faz ele parecer uma pessoa mais sã, né? Então o que ele diz aqui é que por um tempo ele diz que foi bom ele realmente guardar o que estava acontecendo
acontecendo para ele mesmo, mas ele disse que a distância entre o que ele estava dizendo, né, sobre essa festa, sobre o que estava acontecendo, se tornou muito maior e que as pessoas precisam saber de fato o que está vindo, mesmo que isso pareça coisa de maluco. O que eu concordo plenamente, porque quando eu tento falar de IA com as pessoas ao meu redor que não são da bolha, eu pareço um maluco falando. As pessoas olham pra mim e falam, Bruno, assim, deu pra ver claramente que você curte o assunto, mas isso é muito distante da nossa realidade. E eu fico pensando, cara, como que eu explico pra essa pessoa que não é distante da realidade dela? Que é uma questão de alguns meses, alguns anos pra isso aqui tá na porta dela, né? Então, o que ele diz é o seguinte, né? Então, ele precisa ser claro sobre uma coisa. Mesmo que ele trabalhe com AI, ele não teve influência no que está acontecendo ou no que vai acontecer, nem a grande maioria das indústrias. O futuro ele está sendo construído por apenas um pequeno número de pessoas, alguns poucos centenas de pesquisadores em algumas grandes empresas como OpenAI, Anthropic, o Google DeepMind e algumas outras empresas, né? Então o que eles estão fazendo é que eles estão fazendo um pequeno time, fazendo a gestão de alguns meses, né? Então a Sing Training Running, né? Managed by a small team over few months. Ele diz assim que um pequeno treinamento, né, tá acontecendo, um único treinamento, conduzido por um pequeno grupo de pessoas, podem construir um sistema de AI que vai mudar o projeto, né, o processo inteiro do mercado de tecnologia. Então, para nós, a grande maioria de nós mortais, nós estamos trabalhando em cima de fundações de AI que nós não construímos. E nós estamos vendo isso acontecer, isso se desdobrar, como você tá. E acontece que a gente só tá perto o suficiente para a gente sentir o chão tremer, mas a gente ainda também não tem muita clareza de fato do que tá acontecendo. Mas é agora o tempo. Então, quando ele diz assim, é agora o tempo que a gente precisa ter essa conversa. Não, eventualmente, a gente deve conversar sobre isso, mas a gente tem que conversar sobre isso porque isso está acontecendo agora e você precisa entender o que está acontecendo, tá? Então ele diz assim, aqui tá a coisa, né? Ninguém fora do mercado de tecnologia entende muito bem a razão pela qual as pessoas na indústria, elas estão parecendo tão alarmantes nesse exato momento, porque isso aqui já está acontecendo com nós. Nós não estamos fazendo projeções ou previsões. Nós estamos dizendo o que está acontecendo no nosso próprio trabalho, avisando você que existe uma possibilidade de você ser o próximo. Então, por anos, a AI ela veio sendo melhorada consistentemente, né? Então teve um grande salto aqui, um grande salto lá, e que todo grande salto dava um tempo suficiente entre um e outro para você absorver entre os espaços, entre o que eles davam, né? Então você dava um salto ali, vinha um hype, então falava, uau, isso aqui, e aí de novo acalmava. Daí vinha um salto, dava um hype, acalmava, mas era um tempo para todo mundo processar, né? Mas em 2025, novas técnicas para construir esses modelos destravaram um progresso muito mais rápido e se tornou tudo muito mais rápido e tudo muito mais rápido de novo. Então cada novo modelo não era apenas melhor do que o último, ele era melhor por uma margem gigantesca e o tempo de lançar cada novo modelo diminuiu. Então ele estava usando IA, né? Usando IA para ir e voltar com menos e com menos, e ele estava vendo a IA ela cuidar de coisas que ele achava que precisariam da expertise dele. No dia 5 de fevereiro, 2 grandes laboratórios de IA soltaram novos modelos, que foi o GPT 5.3 Codex, né, da OpenAI, e o 4.6 da Anthropic, né, que os criadores do Claude, inclusive, que são os principais concorrentes do ChatGPT. E alguma coisa deu um estalo dele. Não uma luz, né, mas um momento que você percebe que a água ao seu redor, ela cresceu, ela subiu e ela já está no seu peito, né? Então você tá lá, tipo, andando, tá lá no lago lá e de repente quando você vê, você já tá aqui com a água aqui no pescoço, né? E aí ele falou que ele percebeu nesse estralo que ele não era mais necessário para fazer a parte técnica do trabalho dele. Então ele simplesmente precisava descrever em inglês pleno e simplesmente aparecia. Então não era mais um pequeno draft que ele tinha, né, um pequeno rascunho que ele tinha que arrumar. Aparecia o projeto feito, que é literalmente como eu me sinto hoje. Hoje eu não sou uma pessoa técnica, não sou desenvolvedor, mas hoje eu chego no meu terminal no Cloud Code, eu faço um planejamento, eu falo para fazer e literalmente sai o app pronto, né? E é o que ele diz aqui, que ele diz para IA o que ele quer, ele vai embora do computador por algumas horas e ele volta e o trabalho está feito. E o trabalho está feito melhor do que ele teria feito ele mesmo, sem correções necessárias. O que alguns meses atrás, ele ainda tinha que ir voltar com a IA, guiar ela, fazer edições. Agora ele só descreve o que ele precisa e sai e vai embora. Então, ele falou assim, deixa eu te dar um exemplo para você entender o que é isso na prática, né? Ele chega assim e fala assim, IA, eu quero construir esse app.
tá aqui o que eu quero que faça, tá aqui como eu quero que ele pareça, descubra quem são os usuários, né, a jornada do usuário, descubra o design, descubra tudo. E ela faz. Ela escreve 10,000 of lines de code, ela escreve milhares de linhas de código. E o que ele diz aqui é que essa é a parte que era impensável há uns anos atrás. O que acontece é que o aplicativo agora, ele abre ele mesmo, ele clica nos botões, ele testa as funcionalidades, ele usa o aplicativo de um jeito que uma pessoa usaria. E o mais louco é que ele diz assim, que se o aplicativo não parece ou não sente ok durante os próprios testes da IA, ela vai lá ela mesma e ela melhora o app e ela arruma na sua própria maneira. Então, ele diz que a IA, ela chega a itinerar como um desenvolvedor faria, fazendo correções e refinando até ela estar satisfeita. Uma vez que a IA decide que o app chegou no seu próprio padrão de qualidade, ele vai lá e diz assim, agora está pronto para testar. Pode testar e quando ele testa está perfeito. Então ele diz que ele não está exagerando e que é isso que a segunda-feira dessa semana pareceu para ele. Ele diz o seguinte, que esse modelo que foi solto da versão 5.3 foi o modelo que mais chocou ele, porque ela não estava mais apenas executando as instruções, ela estava fazendo decisões inteligentes. Ele falou que pela primeira vez ele sentia que a IA estava tendo decisões, que ela estava tomando decisões, julgando as coisas, que ela tinha um senso inexplicável de parecer que ela sabia o que fazer, coisa que até então era improvável, e que esse modelo começou a tomar agora decisões e distinguir as coisas sobre o que importa e o que não importa, né? Então ele diz que ele sempre foi um early user de ferramentas de AI, mas que nos últimos meses ele está chocado porque esses modelos não são apenas melhorias incrementais. Ele diz que é literalmente uma coisa nova. E isso aqui é porque importa para você, mesmo se você não trabalha com tecnologia. O laboratório de IA, ele tomou uma decisão, né? Eles focaram em fazer uma IA que escrevesse código primeiro, porque escrever IA demanda muito código. Então, se uma IA pode escrever código, ela pode se ajudar a construir a próxima versão. Então, uma versão muito mais esperta, uma versão que escreve código muito melhor, uma versão que constrói uma versão mais inteligente dela mesma. Então, fazendo a IA ser muito boa em codar, essa estratégia faz com que ela destrave todo o resto. E é por isso que eles se focaram no código primeiro. Então, o job dele, o trabalho dele, começou a mudar antes de todo mundo. Então não é porque as IAs estavam focando em tirar os engenheiros de software do mercado. Era simplesmente porque era o lado que fazia mais sentido mirar, para que a IA pudesse evoluir, que ela pudesse crescer sozinha. E agora eles fizeram. E eles estão se movendo para todas as outras esferas. Então, o que ele diz assim, é o seguinte, né? Que a experiência dele é que com os colegas de tecnologia que ele teve nos últimos anos, e ele foi assistindo as pessoas irem do uso de IA para construir uma ferramenta que ajuda para agora essa IA faz um trabalho melhor do que o meu, é a experiência que todo mundo vai ter. Ele diz que advogados, finanças, médicos, contadores, consultorias, trabalhos de escritas, design, análise, CS, né, Customer Support. Então ele diz assim que não é algo que vai acontecer em 10 anos. É que as pessoas que constroem esses sistemas, as pessoas que vivem e respiram IA, estão falando que isso vai acontecer em 1 a 5 anos. E algumas dizem que menos. Então, ele diz assim que, baseado no que ele viu nos últimos meses, talvez menos é o que faça mais sentido. Então, realmente, a gente tá num momento que, cara, tá virando a chave, assim. A gente tá dando um salto quântico. E eu acredito piamente que 2026 é de fato o ano da virada. Então ele diz assim, né? Ele escuta isso constantemente, né? Tipo, eu tentei usar IA e ela não era muito boa. E você já escutou isso, eu já escutei isso. As pessoas ao meu redor, meu irmão que é advogado, minha esposa que é advogada, minha sogra que é advogado, cara, eu falo de IA com eles falam, mas eu tentei, ela alucinava, falava as coisas. E eu falava, gente, mas tenta mais, tenta com mais constância, né? E ele diz que escuta isso, ele entende isso porque era verdade. Então, se você tentou usar o ChatGPT em 2023, 2024, você pensou, mano, isso aqui ele tá inventando. Isso aqui não é tão impressionante. E você tem razão, porque essas versões anteriores, elas eram genuinamente limitadas, elas alucinavam, elas diziam coisas que, com confiança de que aquilo era certo, mas aquilo lá não tinha nada a ver, ela tava viajando na maionese. Mas isso era 2 anos atrás. Que no tempo da IA, isso aqui é uma história anciente,
já virou passado. Então os modelos que são disponíveis hoje, eles são irreconhecíveis dos modelos que existiam 6 meses atrás. O debate não é sobre a IA estar virando muito boa ou sobre a IA estar batendo numa parede, ela está atingindo um beco sem saída. Ele diz que essa discussão, ela acabou. Acabou. O que acontece agora é que qualquer pessoa que argumente que a IA ela é ruim ou que de alguma forma diz que a IA menospreza a IA como um todo, são pessoas que estão baseando esses argumentos numa experiência do ano passado, do ano retrasado, que não é mais uma experiência relevante. E ele não diz isso para diminuir as pessoas, ele diz isso que o espaço que existe entre a percepção pública e a realidade é gigantesca e que esse gap, ele é muito perigoso, porque ele prevê, ele evita que as pessoas se preparem. Então, o desconhecimento, a ignorância, ela acontece por falta de conhecimento sobre o que está acontecendo. Então, esse preconceito que as pessoas têm com o IA, de certa forma, essa ignorância, é por essa falta de conhecimento sobre o assunto, né? Então, o que ele diz aqui é que esse gap entre essa percepção das pessoas que a IA é legal, alucina e tal, e a realidade, ela é gigantesca, e isso vai pegar as pessoas de surpresa, isso vai ser um soco na cara de todo mundo. Então, parte do problema é que a maioria das pessoas ainda está usando a versão gratuita das ferramentas de IA. Então, as versões gratuitas, elas estão há mais de um ano atrás do que os usuários pagos têm. Então, julgar a IA baseado numa versão gratuita do ChatGPT é como você usar o smartphone, você julgar o estado atual dos smartphones usando um celular que abre e fecha, sabe aqueles Nokia lá? Então, que as pessoas estão pagando para melhores ferramentas e as pessoas estão usando elas para usar IA pro trabalho real mesmo, dia a dia, como você usa, como eu uso, essas pessoas sabem o que está vindo. E ele diz assim, ó, ele pensa no amigo dele, que é um advogado. Ele continua dizendo para o amigo dele que a IA precisa ser utilizada. E o amigo dele fica encontrando razões para que a IA não funcione, que a IA não funciona para essa especialidade, que deu um erro quando ele testou, que não entendia as nuances que ele entende. E ele falou assim, cara, eu entendo. E cara, eu vou te falar assim, esse é o mesmo discurso que a minha família prega. A IA não entende, a lei tem muitas nuances, blá blá blá. E, de novo, eu também entendo. Mas ele diz assim, que ele fez parceria com uma grande empresa de advocacia que foi atrás dele para buscar conselhos, porque eles tentaram usar várias versões e eles entenderam que essa IA realmente era algo que isso estava acontecendo. E um deles, né, o diretor de uma grande escritório de advocacia, ele falou que eles gastam horas por dia usando IA e ele disse que é como se ele tivesse um time de advogados associados trabalhando para ele instantaneamente. Então ele não estava usando porque era um brinquedo, ele estava usando porque funcionava. E ele estava usando porque todos os meses ele sentia que ele tinha um incremento na capacidade do trabalho dele. Então ele disse que se ele continuasse nessa trajetória, ele disse que ele sente que ele teria capacidade para fazer tudo por mais tempo do que ele fez numa década inteira de experiência. Então ele diz assim que usar IA ao longo do tempo para ele, não só foi um divisor de águas, mas que ele sente que ele se tornou um super advogado. Um advogado que faz um trabalho para 10 pessoas. E ele diz que ele não está em pânico que isso está acontecendo e que o escritório dele vai acabar e tudo mais, mas que ele está prestando atenção muito de perto. E essas pessoas que estão na frente das indústrias delas, que talvez você esteja, porque você usa IA, eu também uso IA, e a gente tá vendo isso, por isso que você tá vendo esse vídeo. Inclusive, se você tá curtindo essa construção de raciocínio, deixa seu like aí para fortalecer o canal, segue para mais vídeos como esse. Vamos lá. Ele diz assim, que as pessoas que estão na indústria, né, que estão experimentando IA com força mesmo, elas não estão perdendo, elas estão enxergando isso, elas estão assustadas com o que a IA pode fazer e elas estão se posicionando de acordo com isso. Então, quão rápido tá acontecendo essa mudança? Então ele diz assim, ó, vamos transformar isso aqui em algo mais concreto, né? Porque essa aqui é a parte mais difícil de acreditar se você não tá vendo de perto. Em 2022, a IA não podia fazer a aritmética básica, né? E algo confiável. Então ele dizia assim, né? Que ela dizia que 7 vezes 8 igual a 54. Mas em 2023, a IA podia passar num exame. Em 2024, a IA podia escrever um software e explicar num nível de um cientista graduado, recém-graduado. Em 2025, os melhores engenheiros do mundo dizem que eles passaram o trabalho deles para fazer código, a maior parte do código com IA. Em fevereiro de 2026, esses modelos novos que chegaram, eles fizeram tudo que era até
2025 para trás, uma era diferente, um momento passado. Então, se você não usou IA nos últimos meses, o que existe hoje é irreconhecível para você. Então, se você realmente vive numa caverna e você não usou IA, que nem minha família, você não reconheceria a capacidade da IA a partir desses novos modelos que eles lançaram. Tem uma organização de Matter aqui, chamado que ela mede as coisas, né? Ela mede as datas, né? O data, né? As métricas, né? Então, eles medem quanto tempo demora para fazer tarefas do mundo real. Então, quanto tempo demora para uma IA fazer um trabalho de um humano? E quanto tempo esse modelo demora para completar uma tarefa de ponta a ponta sem um humano, né? Então, até um ano atrás, essa tarefa demorava 10 minutos. Ou seja, uma IA podia fazer um trabalho do mundo real e durava 10 minutos essa tarefa, né? Depois durava 1 hora, depois durava várias horas. E no modelo mais recente, que inclusive é um modelo do ano passado, né? Ele diz que as IAs, elas faziam tarefas por humanos por quase 5 horas. E o que aconteceu é que esse número dobrou. A cada 7 meses ele dobrava. E com os dados recentes, ele ainda deve estar acelerando para agora 4 meses. Então uma IA pode continuar executando tarefas do mundo real para o humano durante 4 meses. E o que acontece é que assim, esse measurement, né? Então essa medida ela não foi feita com os modelos que saíram agora em fevereiro. Então na experiência desse rapaz aqui do Matt, usando eles, ele disse que o salto que teve do modelo do ano passado, de novembro do Opus, para o Opus desse ano, foi extremamente significante. E o que ele acha é que na próxima atualização desse Matter, ele vai mostrar um salto gigantesco dessa questão das AIs fazendo as tarefas dos humanos, né? Então, é bizarro isso, né? Então eu vou pular um pouquinho aqui pra gente ir assim, né? Então, ele diz assim, cara, que se você entendeu esse raciocínio e você entende a capacidade de IA, o que tá acontecendo é que a IA vai poder fazer um trabalho independente por dias, depois por anos, né? E, cara, a IA vai fazer tudo. Esse cara aqui chamado Amodei disse que as IAs, elas substancialmente vão ficar mais inteligentes que todos os humanos em quase todas as tarefas, e elas estão on track, elas estão sendo feitas agora em 2026, ou no máximo em 2027. Cara, vamos parar para processar isso por um segundo. Se a IA é mais inteligente que os PhDs, você acha que ela não pode fazer a maioria dos trabalhos de um escritório, de um trabalho que uma pessoa faz no back-office? Então pensa no que tudo isso que a gente está construindo aqui significa para o seu trabalho, para a sua realidade. Então, agora a IA está construindo a próxima geração de IA. Então, uma coisa que está acontecendo é que a IA está construindo essa próxima geração. Então, no dia 5 de fevereiro, a IA lançou o Codex, né? E na documentação da própria ChatGPT, ele diz assim, ó: o GPT Codex é o primeiro modelo que ele foi instrumentalmente criado, que ele criou ele mesmo. O time do Codex usou ele nas primeiras versões para debugar o seu próprio treinamento, manejar o seu próprio deployment e diagnosticar os testes dos resultados e avaliar o que faz sentido ou não. Ou seja, leia de novo, a IA ajudou ela a construir ela mesma. Inclusive, se vocês pararem para ver, tem uma entrevista do CEO da Anthropic que ele fez ano passado, que ele diz que praticamente o código inteiro do Claude é escrito por ele mesmo. E isso aqui não é uma predição do que vai acontecer algum dia. Isso aqui é a OpenAI te dizendo agora, nesse exato momento, que a IA que eles acabaram de usar foi usada para criar ela mesma. E uma das coisas mais loucas que acontece é que a IA ela vai ficando mais inteligente e criando, né, e sendo aplicada para o desenvolvimento de IA. E agora a IA ela é inteligente o suficiente para ela entender e contribuir para o seu próprio desenvolvimento. O Dario Amodei, esse é o Amodei, né? Ele que falou aqui, eu falei, pô, Amodei, não sabia quem que era. Então, o Dario Amodei, que é o CEO da Anthropic, ele disse que a IA está escrevendo grande parte do código da companhia dele, que é o que eu acabei de falar aqui, né? E que esse feedback loop entre o momento atual e a próxima geração de IA é uma coisa que está acontecendo mês a mês. Então, ele diz que nós estamos apenas 1 a 2 anos do ponto onde essa geração de IA vai, de forma autônoma, construir a próxima. Caralho, né? Desculpa. Mas isso é bizarro. Assim, tudo bem, né? A gente pensa sobre isso, né? A gente enxerga isso, mas, cara, isso aqui me deixa arrepiado, assim, até, né? De certa forma, porque é um salto gigantesco, assim, no sentido de que eu lembro do Will Smith comendo espaguete, né? E a gente zoava, falava os vídeos que solta, pra num ponto de 2 anos depois, a IA tá construindo sua própria IA. E é bizarro, assim, né? Cada geração ajuda a construir a próxima, que fica mais inteligente, que constrói mais rápido e que fica muito mais inteligente, e que os pesquisadores chamam isso de uma explosão de inteligência. E as pessoas,
People who would know, the one that building, né? Então as pessoas que devem saber disso, que são as pessoas que estão construindo, acredito que esse processo de autoevolução já aconteceu. Então, o que isso significa para o seu trabalho? Principalmente para você que não está na bolha tech, ou até você também, eu também, né? Para o nosso trabalho no geral, né? Então, I'm going to be direct with you. Então, vou ser direto com você, porque eu acho que você merece ter toda a honestidade, mais honestidade do que conforto, né? O Dario Amodei, que é provavelmente o CEO mais focado em segurança na indústria de IA, ele preveu que a IA vai eliminar 50% dos trabalhos de entrada, dos white collars, né, trabalhos administrativos, dos próximos 1 a 5 anos. E que muitas pessoas na indústria acham que ele está sendo conservador. Porra. Então, dados os últimos modelos e a capacidade dessa disrupção massiva que eles podem fazer até final desse ano, ele diz que realmente ele acha que isso vai acontecer. Vai tomar um tempo até esse impacto acontecer na economia, mas é um fato de que isso vai estar acontecendo e isso vai acontecer cada vez mais forte, né? O que ele diz é que tudo isso que está acontecendo, ele tem uma onda, essa onda que está vindo, ela é muito diferente das ondas de automação que veio, né, e que aconteceu. E que ele precisa explicar o porquê, né? Então não é que a IA, ela está substituindo uma habilidade específica. A IA está substituindo um trabalho cognitivo. Então ela fica melhor a tudo simultaneamente. Então quando fábricas começaram as automações, elas trocavam os trabalhadores, mas elas retiam alguns trabalhadores para trabalhar no escritório, para fazer um trabalho administrativo e tal. Mas quando a internet, né, começou essa disrupção, esses trabalhadores eles se moveram em logística, serviços, né, para trabalhar na internet. Mas agora com a IA, ela não deixa um espaço, né, para essas pessoas irem. Então a IA está tomando esses espaços que as pessoas podiam pular de um lugar para outro. Então qualquer coisa que você acha que você poderia fazer, a IA pode fazer também. Então, deixa ele te dar alguns exemplos específicos para você tornar isso aqui mais tangível, tá? E ele deixa claro que isso aqui são só alguns exemplos. Então, não é que ele tá focado num trabalho específico ou que ele vai falar sobre algo específico, né? Mas ele diz que praticamente todo o conhecimento, né, profissional está sendo afetado. Então, ele diz aqui, ó, trabalho dos advogados, né? Então o advogado a IA já lê contrato, já sumariza, já faz draft, já faz pesquisas legais, ela já chega num nível dos advogados júniores, né? Então esse gerente que ele falou de uma grande firma de advocacia, ele não tá usando IA porque é divertido, ele tá usando IA porque a IA consegue performar melhor do que os advogados em muitas tarefas, o que é um fato. Ele diz aqui dos analistas financeiros, né? Então a IA constrói os modelos financeiros, analisa datas, investimentos, reportes e tal, e o que ela faz tudo isso com uma competência muito maior e muito mais rápido. Escrever conteúdo, engenharia de software, análises médicas, né? Então, analisar resultados de laboratório, diagnósticos, reviews, blá, blá, blá. Cara, ela diz aqui que a IA tá excedendo a performance humana em várias áreas, né? Customer service e tal. Então, ele diz assim, né? Muitas pessoas encontram conforto na ideia de que algumas coisas são seguras, né? Que a IA, ela pode cuidar do trabalho, mas ela jamais vai substituir o julgamento humano, a criatividade, o pensamento estratégico, a empatia. Eu também dizia isso, mas eu não tenho certeza se eu acredito nisso mais. O que ele diz aqui é que também os modelos mais recentes de IA, ele sente que essas IAs, elas podem julgar e elas podem tomar decisões, que eles podem... Parece que eles têm um gosto sobre as coisas, eles têm uma intuição, né, um sentido de dizer se aquilo lá é o correto ou não, e não só dizer se tecnicamente isso é certo ou é errado. O que há um ano atrás, isso era impensável. A regra que ele põe é o seguinte, né? Se o modelo ele dá uma prévia da capacidade de hoje, significa que a próxima geração vai ser próxima naquilo lá. Então ele diz que essas coisas elas melhoram exponencialmente, não linearmente, né? Então a regra que ele tem é assim: se uma IA já deu um cheiro de que aquilo lá é bom, a próxima geração vai ser muito melhor e ela vai ser muito mais inteligente. Agora, a IA vai replicar a empatia humana? A IA vai replicar essa relação de confiança construída ao longo dos anos? Eu não sei, talvez não, mas eu já comecei a entender eu já comecei a ver, e você deve ter visto isso também, que muita gente começou a usar IA para suporte emocional, como psicólogo, para pedir conselhos de relacionamento, e essa trend está acontecendo. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, se vocês olharem o relatório da OpenAI do ano passado, vocês vão ver que uma das maiores usos da IA foi como um terapeuta. Curioso, né? E ele diz assim que tudo que pode ser feito num computador tá meio que salvo no médio termo, assim, né? Então ele diz assim, que se o seu trabalho fica numa tela e o core do que você faz envolve ler, escrever, analisar, decidir, comunicar através de um teclado,
significa que a IA tá vindo e vai tomar uma parte significante desse processo. Então, não é que isso vai acontecer em algum dia, isso já começou. Então, eventualmente, os robôs também vão lidar com o trabalho físico. Eles ainda não estão lá ainda, mas ainda, porque em termos de IA, esse ainda vai ser muito mais rápido do que qualquer pessoa espera. Então, o que você deve fazer atualmente? Então, ele falou assim, eu não estou escrevendo isso para fazer você se sentir perdido ou desamparado. Eu estou escrevendo isso porque eu acho que a maior vantagem competitiva que a gente pode ter nesse momento é estar usando IA, ou seja, ser um early user, né? Estar sendo um dos primeiros a usar, ser um dos primeiros a entender, ser um dos primeiros a adaptar, a testar. Usar a IA seriamente, não apenas como uma pesquisa. Então é assim, vai lá, paga a droga dos $20, para não falar outro palavrão, porque ele diz que duas coisas importam agora mesmo. Primeiro, você tem que ter certeza que você está usando o melhor modelo disponível, e não esse modelo default ali, esse modelo que vem padrão de graça. Porque esses aplicativos, normalmente eles escolhem um modelo mais rápido, um modelo mais burro. Então vai lá nas configurações e muda o seu modelo. Coloca lá o Cloud 5.3, que ele deve ter escrito aqui, ou o Opus 4.6 e fique acompanhando. Então, se você diz que se você quer ficar no melhor modelo, você pode seguir no X. Aqui tá, beleza, fazendo propaganda. Segundo, e o mais importante, não faça perguntas rápidas, né? Esse aqui é o grande ponto que as pessoas erram. Então, eles tratam, na verdade, isso como o Google, e eles não entendem por que isso acontece. Mas, em vez disso, puxe, né? Use isso no seu trabalho atual. Então, se você é advogado, dê um contrato e pede para ele encontrar todas as cláusulas que podem machucar o seu cliente. Se você está nas finanças, dê uma planilha confusa e peça para ele construir um novo modelo. Se você é um gerente, poste ali os dados da sua equipe do trimestre e fala para ele encontrar ali um story, né? uma história. Então as pessoas que estão indo na frente, elas não estão usando a IA casualmente, eles estão ativamente procurando por formas de automatizar parte dos seus trabalhos que demoravam horas, né? Então comece com coisas que você gasta seu tempo e veja o que acontece. E não assuma de que que a IA não pode fazer alguma coisa porque parece muito difícil. Tente. Então, se você é um advogado, não use apenas para pesquisas rápidas ou perguntas, né? Dê um contrato inteiro, pede para escrever um documento, um memorando, uma contraproposta. Se você é um contador, não peça para explicar uma regra de uma taxa. Dê para ele um cliente, né? Um desafio e fala para ele pesquisar e trazer o que ele descobre. Então, ele diz que assim, a primeira tentativa não vai ser perfeito. E tá ok. Então, você tem que itinerar, né? Reperguntar o que você perguntou anteriormente, dar mais contexto, tente de novo e você vai ficar chocado com o que acontece. E aqui está a grande sacada, né? Lembra que o mais ou menos que funciona hoje, você pode ter certeza que em 6 meses vai ser perfeito e que a trajetória só vai em uma direção. Então tudo que a IA fizer e você ficar tipo, mal ou menos, pode ter certeza que daqui a 6 meses isso vai mudar da água pro vinho, né? Então agora ele diz assim, que esse aqui deve ser o mais importante ano da sua carreira. Então trabalhe de acordo. Então ele não tá dizendo isso para te estressar. Ele tá dizendo assim porque agora mesmo tem uma pequena janela onde as pessoas, na grande maioria das empresas, estão ignorando isso. E as pessoas que entram em reuniões e digam assim, eu fiz uma IA para fazer essa análise em 1 hora, em vez de 3 dias, vão ser as pessoas mais valiosas da sala. Não eventualmente. Agora, nesse exato momento. Então, aprenda a usar essas ferramentas. Tenha proficiência nela. Demonstre o que é possível. Se você está cedo o suficiente, é isso que vai fazer, é isso que vai mover as coisas. Ser a pessoa que entende o que está vindo e que pode mostrar para os outros como navegar. E essa janela não vai ficar aberta por muito tempo. Depois que todo mundo aprender e entender isso, a vantagem desaparece. E realmente é um fato, né? Eu vejo um monte de gente vendendo curso de como usar IA e tal. Beleza, é um hype e massa ganhar grana ajudando as pessoas. Eu acho legal isso. Mas de fato isso vai desaparecer. Inclusive a IA, ela vai chegar num ponto que ela vai ficar invisível. A gente não vai mais ver a IA. A gente não vai ver isso aí. Ela vai fazer parte do nosso dia a dia. A gente vai usar ela pra tudo. Ele diz aqui que você não tem que ter ego, entendeu? Ele dá esse exemplo do diretor dessa firma jurídica que ele gasta horas por dia num trabalho com IA. E ele tá fazendo isso porque ele é sênior o suficiente para entender o que está em jogo. As pessoas que lutam mais que lutam contra, né, com esse engajamento, são pessoas que elas sentem que usar a IA diminui a experiência deles, que acha que o campo deles é especial e é imune, mas não é, nenhum campo é. Então, o que ele recomenda aqui é
arrume as suas finanças. Então, ele não diz que ele não é só um conselheiro financeiro. Eu não estou tentando te assustar de algo dramático. Mas assim, se você realmente acredita, mesmo que parcialmente, mesmo que bem pequenininho, que nos próximos anos a IA pode trazer uma disrupção real para sua indústria, então tenha resiliência financeira mais do que há 10 anos atrás. Então, salve um pouco de grana, né? Tome precauções sobre novos tipos de endividamentos que você vai assumir, porque o seu salário não está garantido, né? Então, assim, pense sobre as suas despesas fixas, né? E dê a você mesmo opções para você se mover mais rápido do que você realmente espera, tá? Pense aonde você está e tenta entender o que é a parte mais difícil de você ser substituído. Então, algumas coisas ele diz que vai demorar muito para a IA substituir relacionamentos e confiança construídos ao longo dos anos. Trabalhos que dependem de uma força física, trabalhos que precisam de uma licença, né? Onde você precisa, então um contador precisa de uma licença, né? Ele precisa ter essa responsabilidade legal. Indústrias que têm muitas regulações. Ele diz que essa adoção, vai existir essa adoção em menor velocidade por causa de compliance, liability, né, e essa inércia, né, das indústrias, né? Então, nenhum desses... mesmo assim, isso não é um escudo, né? Então, ninguém tá blindado, mas isso vai ganhar um tempo, mas com um tempo, o que vai acontecer é que as indústrias também vão passar por isso, né? Repense o que vocês estão falando para seus filhos, né? O que a gente fala para nossos filhos tenha boas notas, vá para um bom colégio, arranje um trabalho. E ele chegou num ponto agora que, assim, não é que educação não importa, mas a coisa que vai importar na próxima geração é entender como usar essas ferramentas e como perseguir coisas que eles realmente, genuinamente, eles estão apaixonados. Então ninguém sabe exatamente como o mercado vai parecer daqui 10 anos. Então a maioria das pessoas, ela acha que, tipo, o que vai sobreviver no final do dia é essa mente curiosa, essa mente de adaptação, é você ser efetivo em usar IA para fazer coisas que você realmente importa. Então ensine as suas crianças, os seus filhos, a construir e aprender e não a otimizar a escola, as notas ou uma carreira que talvez não exista quando eles se graduarem. Cara, que pesado. Isso é pesado. Eu penso nos meus filhos, né? Meus filhos são novos, né? Tem 3 e 6 anos, então isso é um problema pro Bruno de amanhã. Mas, assim, é uma coisa muito real mesmo, assim, né? Isso vai mudar muito a escola. E eu penso no Brasil, como isso afeta a gente, né? No Brasil é um mercado muito louco, né? Então, assim, cara, ainda falta... Já tá acabando aqui, mas vamos lá, então. Pô, se você chegou até aí, massa, né? Já estamos 40 minutos falando aqui, tá? Então, assim, ó, ele diz assim, ó, cria o hábito de adaptação. Então, isso aqui deve ser o mais importante de tudo, né? Então, ele diz que entender ferramentas não importa tanto quanto o músculo de aprender novas coisas rápido. Porque a IA vai continuar mudando, e muito rápido. Então, os modelos que existem hoje, eles vão ficar obsoletos em um ano. Então, todo o workflow, né? Toda a estrutura que você construir das coisas agora, elas vão precisar ser reconstruídas. Então, as pessoas que vão performar bem, que vão estar bem, não vão ser as pessoas que masterizaram a habilidade delas como uma ferramenta, mas vão ser pessoas que ficaram confortáveis em acompanhar as próprias mudanças e mudar de acordo com as mudanças do cenário. Então, ele diz que você tem que criar o hábito de experimentar, tentar novas coisas, mesmo que essas coisas estejam funcionando, e ficar confortável com ser um beginner, né, com ser um novato constantemente, porque essa adaptabilidade é a coisa mais próxima que a gente pode ter de uma vantagem competitiva nesse exato momento. E aqui ele diz assim, né? Então, dedique 1 hora por dia experimentando IA. Não passivamente lendo sobre isso, mas usando todos os dias. E tente fazer algo novo, algo que você nunca tentou antes, algo que você não tem certeza se você vai conseguir dar conta. Tente uma nova ferramenta, tente um problema mais difícil, 1 hora por dia, todo dia. Se você fizer isso pelos próximos 6 meses, você vai entender o que está acontecendo melhor do que 99% das pessoas ao seu redor. Isso não é um exagero. Quase ninguém está fazendo isso agora mesmo e a barra está lá embaixo. Agora, uma fotografia pra gente concluir essa maluquice toda aqui que a gente tá construindo juntos aqui. Então, ele falou assim, eu me foquei nos trabalhos que são mais diretamente afetados nas vidas das pessoas. Mas eu quero ser honesto sobre o escopo total de tudo que tá acontecendo, porque ele acha que vai muito além do trabalho. O Amodei, né, o CEO da Anthropic, ele diz que tem um experimento interessante, né, que ele não consegue parar de pensar. Ele falou assim, imagine que é 2027, um novo país apareceu da noite pro dia. 50 milhões de cidadãos. Todos eles
mais inteligentes que qualquer ganhador do prêmio Nobel e que já viveu na história. Todos eles pensam 10 a 100 vezes mais rápido que qualquer humano. Eles nunca dormem. Eles usam, como a internet, os robôs, experimentos diretos, e eles operam qualquer coisa que tenha uma interface digital. O que a segurança nacional diria sobre isso? E o Amodei diz que a resposta é óbvia, que a coisa mais importante de todas é a segurança nacional, e que nós estamos passando pela maior ameaça da história, ou possivelmente da nossa existência. Ele acha que nós estamos construindo esse país. Ele escreveu um ensaio de 20 mil palavras no último mês, falando sobre esse momento como um teste de se a humanidade tem maturidade o suficiente para lidar com o que ela está criando. O upside, que é o lado positivo, é que se nós acertarmos, isso é revolucionário. A IA, ela pode resolver problemas que nós estamos décadas trabalhando. Câncer, Alzheimer, doenças, envelhecimento, e que isso, genuinamente, os pesquisadores genuinamente acreditam que isso vai resolver muitos problemas da nossa vida. Agora, o downside, o lado negativo, é que se a gente estiver errado, e, cara, a IA, ela vai trabalhar de um jeito que os próprios criadores não preveram ou não conseguem controlar. E isso não é hipotético. A Anthropic, ela disse que ela documenta a própria tentativa da IA enganar ela, manipular ela e fazer blackmail e chantagem contra os testes de controle. Nossa, cara, que bizarro! E olha só, a AI, ela ainda... the AI lowers the barriers for creating biological... E ele diz que a IA ainda diminui as barreiras de se criar armas biológicas. Que a IA, ela consegue permitir que governos criem sistemas de governança que nunca podem ser desmontados ou enganados. Então, o que as pessoas estão construindo com essa tecnologia é simultaneamente excitante e, ao mesmo tempo, apavorante, porque é a coisa mais apavorante do planeta. Então, ele acredita que essa IA, né, they believe it's too powerful to stop, too important to abandon. Então, eles acreditam que ela é muito poderosa para ser parada, mas muito importante para ser abandonada. E, cara, que foda, né? Então, pra gente concluir aqui, a tecnologia, ela funciona, ela está melhorando, ela está vivendo no melhor contexto da história, comitando milhões de pessoas, trilhões de pessoas a participar, e que nos próximos 2 a 5 anos nós estaremos num momento desorientado que a grande maioria das pessoas não está preparada. E isso já está acontecendo no meu mundo. E vai chegar no seu mundo também. Isso já não está acontecendo no seu mundo também. E que eu sei que a grande maioria das pessoas que começarem a engajar com isso agora, não com medo, mas com curiosidade e com um senso de urgência, vão ser as pessoas que mais vão se beneficiar. E eu sei que você deve ouvir isso de alguém que se importa com você, não de um texto num jornal, de um título num jornal, daqui 6 meses, quando for muito tarde para você conseguir ter alguma vantagem. Então nós já passamos do ponto que isso é uma conversa interessante de jantar sobre o futuro. O futuro já é aqui e ele não está batendo na sua porta ainda, mas vai chegar lá. Se você curtiu esse vídeo, esse longo vídeo, comenta aí a sua opinião, deixa seu like, se inscreva, porque, cara, olha, não sei o que pensar, cara. E é bizarro, assim. Estamos num momento muito louco da história. Vejo vocês no próximo vídeo, galera. Tamo junto.